Boa tarde. Estamos chegando. Agora estou com o probleminha que meu celular não está querendo achar o Facebook. Agora sim. Estamos esperando as pessoas chegarem. Mais um minutinho. Hoje nos comprometemos a ficar numa hora de estudo. Vamos ficar dentro de uma hora. E eu já vou colocar aqui para ver quem já está chegando. Tentamos programar, mas não deu certo. Mas agora entramos direto e está dando certo. Vamos tentar aqui, muito bem. Já temos 5 pessoas aqui conosco. Muito bem. Vamos a tirar o volume daqui para não ficar ouvindo duas vezes eu falar. Muito bem. Vamos chegando então para nossa segunda etapa de África, Bíblia e Mariologia Negra. Esta segunda etapa tem como título O percurso do projeto divino humano a partir da África. Lembra que na primeira etapa a gente viu a questão do geográfica, né? Lembra? A questão primeiro geográfica, que vamos um pouquinho retomar aqui, que é qual é o contexto do mundo bíblico, né? E lembra que há uma maneira de entender o contexto que é sobre o crescente fértil, que só pega a pontinha da África lá no delta do Nilo, praticamente. Né? E vai até a Mesopotâmia, onde está o Tigre e o Eufrates. Né? Mas nós vimos que, na verdade, é bem maior e que esse mundo é muito mais do que um crescente, um grande círculo, né? Que nós vamos retomar nesta etapa. Então, esse assunto é geográfico. Antônio Nascimento, boa tarde. Que bom que tu está aí. O Ricardo Gigelski, então também está. E outras pessoas que estão chegando. Depois nós vimos, né? Estou repassando um pouquinho a etapa anterior para que a gente tenha, né? Retome o fio da meada, como disse, né? A parte étnica, nós vimos a questão da pele negra, né? Os problemas que o preconceito colonial tinha, né? Ao atribuir, ao partir da base que todo mundo é branco, né? Então, quando na verdade não é bem assim, até o contrário do que isso. E depois nós vimos a questão histórica, né? De como o preconceito, né? Com a pele e tudo mais foi colocado a partir da própria colônia, né? Da colonização e da escravização, o sequestro, né? Das pessoas negras para serem escravas. Então, isso foi o que vimos na anterior. Então, agora vamos fazer o percurso. Como entender o percurso, claro, não todos os detalhes, mas o percurso até Jesus Cristo, né? A partir da visão africana. Tá? Antes de começar, então, sempre a gente fala do lugar de fala desta série de estudos, né? Já disse isso na etapa anterior, mas cada etapa eu vou dizer de novo, porque isso fica gravado. Uma pessoa pode pegar só essa etapa. Então, quero que esta questão do lugar de fala fique sempre visível em todas as etapas. Então, estamos na segunda etapa de uma nova série de estudos bíblicos com uma temática antirracista e decolonial. E é um grande desafio que não pretende ser nada definitivo, até porque tem outros estudos neste sentido, feitos a partir da própria experiência do povo negro. Mas é um ensaio crítico, desconstrutor e esperançoso, que busca contribuir na libertação de pressupostos discriminatórios
que excluem e invisibilizam a presença e a vida das pessoas negras na construção econômica, social, política e civilizatória. Assim, assumo esta pauta, eu, Humberto, com um compromisso antirracista, reconhecendo-me como homem não negro que entende que afirmar a necessidade de descolonizar as teologias é uma tarefa urgente e necessária. E como estamos dentro do projeto Abraço Negro, é claro que vamos ouvir, né, a música Um Sorriso Negro, né? Não sei se aí podemos colocar no celular a música Um Sorriso Negro, né? Da autora, né? Dona Ivone Lara, que faleceu há pouco tempo, né? Mas com a voz da própria Ivone Lara, nós vamos então, num momento de espiritualidade, ouvir Um Sorriso Negro. Vamos cantar. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Por respeito, negro é inspiração. Negro é silêncio e luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino e amor. Negro também é saudade. Sorriso negro. Negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. E vamos ter um momento de espiritualidade. E estamos na semana de oração pela unidade cristã. Já estou dizendo um oi para você porque estou aparecendo agora aqui na tela, né? Arrumar o cabelo um pouco, né? Trazer a vela, que para nós, pessoas cristãs, é a luz, né? Que nos guia, né? E o fogo e o calor, né? Tem uma série de significados. E lembrando que estamos na semana de oração pela unidade cristã, então vamos fazer a oração desta semana pela unidade cristã. Acendemos grandes fogueiras nas noites da humanidade, nas noites do frio, da umidade, nas noites da rejeição, da exclusão, nas noites das nossas divisões, das nossas intolerâncias.
Acendemos grandes fogueiras para dissipar as trevas e aquecer o frio das noites, para acolher migrantes, refugiadas, refugiados sem tetos em casa, para vivermos em comunhão ao redor da mesma luz, para orarmos juntos ao nosso Deus uno e trino. Deus da gentileza que se antecipa, Deus das mãos que acendem fogos, Deus das mãos que acolhem, que partilham, Deus das mãos que cuidam, que juntam, que tua gentileza desperte nossas gentilezas, para que na humanidade inteira gentileza gere gentileza. Em nome de nosso Deus, que é Pai e Mãe, da palavra encarnada Jesus, da divina Ruach, que nos guie neste estudo. Amém. Vamos deixar a vela aqui de lado e vamos voltar então para nosso estudo, já para iniciar então efetivamente nosso trabalho. Então, começamos aqui. O percurso implica nestes 4 elementos que este rosto desta mulher negra nos traz com esse olhar. Percursos da memória, né? A narrativa bíblica é um exercício de memória mística, mítica, simbólica, mas também histórica na vida das pessoas. Os percursos invisibilizados, aqueles que por as razões que vimos na etapa anterior, né, foram deixados de lado, desconsiderados ou tratados como percursos não possíveis. E aí temos os pontos de vista, então, né, e os pontos de partida, né, que nos levam no percurso. As novas perspectivas começam com novas perguntas. E aí trazemos Paulo Freire, né? O saber depende muito da liberdade de perguntar. Isso afirmou Paulo Freire no diálogo com Antônio Faundes. A existência humana é porque se fez perguntando, a raiz da transformação do mundo. Uma radicalidade na existência é a radicalidade de perguntar. Está no livro Por uma Pedagogia da Pergunta. Veja que importante, né? Em 1985. O problema das perguntas é qual é nosso ponto de partida e quais os percursos. Ou qual é o ponto de vista e quais são os pontos cegos, né? Porque conforme o ponto de vista, nós vemos um lado e não vemos outro lado. Ao fazer a pergunta sobre a África, não apenas na Bíblia, mas na história da humanidade, resgatam-se percursos esquecidos ou propositalmente escondidos. E é possível visualizar novas perspectivas e fazer novas interpretações. Aqui iremos fazer um pequeno ensaio destas possibilidades, de fazer novas perguntas com novos pontos de vista, de trazer a visibilidade aquilo que foi invisibilizado, né? E então gerar a possibilidade de novas interpretações. Este mapa, o percurso da humanidade a partir dos dados científicos, é um dos muitos mapas que podem encontrar. Aí está a referência para você procurar este e outros, né? Que incluem 2 dados científicos usados. Tá? O primeiro é o dado do ADN ou DNA mitocondrial, ou seja, da mãe. Então, esse ADN, né? Esses genes, se mantém nas pessoas. Então, é possível ver os genes que vão se somando, outras variações genéticas que vão entrando. E ficou claro com este estudo que, então, a origem da humanidade, o gene que tem menos acréscimo, está no coração da África. Né? Então, todos temos o gene africano, todas as pessoas humanas têm o gene africano, mas nem todas as pessoas africanas, especialmente algumas que moram ainda aí no coração da África, têm os outros. Né? Então, e assim foi se vendo através desse mapa genético as possíveis rotas de migração humana.
Mas também, claro, os dados arqueológicos. Vemos aqui que no final da explicação diz os sítios arqueológicos significativos que vão, então, dando mais forma, né? Colocando mais, com mais exatidão os percursos dessa humanidade a partir da África. Então, a esta figura acrescentamos um círculo. Então, esse círculo que aparece aí no meio não é da figura original, né? É aquele que nós falamos na etapa anterior, da ideia do crescente fértil, que nós ampliamos, que na verdade só o crescente fértil, como uma meia lua, né? Que vai da Mesopotâmia até o delta do Nilo, não é suficiente, né? Nós vimos que as próprias descrições mitológicas do mundo bíblico já o amplia muito mais. Né? Então, nesse círculo já entra todo o delta do Nilo, toda a Etiópia, toda a Península Arábica, a Ásia Menor, que vai fazer parte importante, né? E até a Grécia. Né? É claro que se formos a falar do mundo neotestamentário, do Segundo Testamento, vamos chegar até a Europa, principalmente, né, Roma, mas quem sabe algumas outras regiões, além da bota da Itália, né, que aparece à esquerda. Né? Mas então é um mundo muito maior. O que estamos levantando aqui é que o mundo que pega uma boa parte da África, né? Então é um mundo africano e que tem na África o ponto de partida. Então, se a África, como diz aqui no final da lâmina, né? Se a África é o início do percurso humano, o princípio de qualquer percurso é que nunca se vai para a África, sempre se volta para a África, né? E vamos ver que nas narrativas bíblicas sempre está se voltando para a África, né? Então, isto é um dos nossos pontos de partida e pontos de vista, né, que vamos usar neste estudo. Os fatos fundantes, as narrativas e reservas de sentido são outros elementos que nos permitem, então, ter esses novos pontos de vista. E isso devemos a também já falecido há alguns anos, também Severino Croato, que se dedicou muito à hermenêutica bíblica, principalmente a partir do Êxodo. Né? Tem esse livro, Hermenêutica Bíblica, e tem Êxodo, né? Uma hermenêutica da liberdade. São dois livros importantes traduzidos a português, que acho que alguns deles se devem achar até em PDF, aí não precisa nem na livraria comprar. Então, segundo o Severino Croato, o percurso narrativo bíblico parte de fatos fundantes. São os acontecimentos que dão origem a um povo e não se esgotam em sua primeira narração, mas crescem em sentido através das suas projeções na vida daquele. Estes acontecimentos se constituem fundantes ou arquetípicos em um processo interpretativo à medida que esses povos vão desenvolvendo sua história. Da mesma forma, os povos retomam seus próprios fatos fundantes, como suas epopeias de libertação, por exemplo, como inspiração e sentido de sua praxis sociohistórica. Então, o que quer dizer com isto, Severino Croato? Então, aconteceu alguma coisa lá atrás na vida de um grupo social que se constitui depois em um povo, em uma etnia e em uma visão de humanidade também, né? Aconteceu algo lá atrás. Esse algo é preservado através de algum tipo de narrativa ou representação. E esta narrativa ou representação vai sendo trabalhada em todo o percurso histórico e vivencial deste povo. E quando o fato é fundante, ou seja, estrutura a identidade desse povo, se volta para esse fato diversas vezes acrescentando sentido. Então o fato, o acontecimento fundante, embora não lembrado exatamente como aconteceu, porque não interessa exatamente como aconteceu, interessa o que significou para aquele povo. E aí vai então essa reserva de sentido vai fazendo que dê novo sentido a novos momentos históricos, novas experiências e novos desafios que este povo, ou estes povos, ou a humanidade como um todo, vai fazendo. Tá? Para isso, há também uma disputa de narrativa. Por quê? Porque estes povos ou grupos estão em um sistema, em uma ordem, que muitas vezes, ou quase todo o tempo, né, é carregado de desigualdades, injustiças, né, de dominação. Então, quando há desigualdade, injustiça e dominação, e algum grupo humano
tenta dominar ou tenta se defender e se libertar da dominação, gera narrativas diferentes, inclusive até opostas. E isso gera uma disputa de narrativa, né? Que às vezes é direta e às vezes é indireta. Um povo mantém uma narrativa e quem domina esse povo mantém outra narrativa, nem sempre em confronto direto, às vezes sim. E isso acontece dentro e fora da literatura bíblica e busca um resgate de sentido ou um apagamento de sentido. Né? Então, o que acontece? Quem está sendo dominada ou dominado, né? Resgata o sentido para poder se libertar e quem tenta dominar tenta apagar esse sentido para impedir a libertação destas pessoas. Então aí está a disputa. Né? Assim vamos passar por alguns dos que podem ser considerados fatos fundantes da revelação do projeto divino ou da narrativa bíblica, tendo a África como ponto de partida. E também lugar de retorno na busca de 4 horizontes. Organizamos este percurso em 4 horizontes divino-humano, sendo que o 4º horizonte já nos leva para a próxima etapa, né? Na verdade, são 3 horizontes nessa etapa e o 4º horizonte já visualiza a etapa onde iremos trabalhar a Mariologia Negra, né? Então, 4 horizontes divino-humano para onde a revelação bíblica convida a caminhar. A gente caminha sempre para o horizonte. Tá? Por onde começar? Bom, todo mundo já começou o percurso, né, pegando a Bíblia e abrindo, né? E quando pega a Bíblia e abre, que tem Gênesis capítulo 1. E tem, não só um, tem 11 capítulos aí que não servem como início de percurso. E por que não servem? Porque não podemos começar nas narrativas contidas em Gênesis 1 a 11, porque elas não falam do percurso original, mas são reflexões posteriores, baseadas em explicações simbólicas do mundo conhecido e das religiões humanas ou relações humanas dentro deste contexto. Esses são chamados de sagas etiológicas. Tá? Então, as sagas etiológicas tentam explicar como foi o início do percurso, mas não o percurso em si. E também qual é o sentido das pessoas que estão fazendo o percurso, mas não do percurso em si. Então, a primeira narrativa dos 7 dias, por exemplo, onde a luz aparece antes do sol e a criatura humana é feita no mesmo dia que os animais, com uma particularidade de ser imagem e semelhança de Deus, visto um Deus plural que diz façamos. Não é um relato de percurso, é uma releitura de mitos mesopotâmicos, onde as pessoas humanas não passavam de servas ou escravas das divindades. Então, quando se faz esse relato, formulado por pessoas que estavam no exílio babilônico, diz assim, é uma disputa de narrativa. O pessoal da Babilônia dizia que os reis lá da Babilônia eram semideuses, que os deuses e as deusas dominavam tudo e que o ser humano só servia para servir às divindades e, portanto, também aos seus reis. Né? E aí se cria este outro relato para dizer que não, né? Que todo ser humano, né? Não só os reis, né? Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus e, portanto, tem uma dignidade divina. Mas não tem nada a ver com o percurso, tem a ver com a reflexão feita naquela parte do percurso que foi o exílio babilônico. Sendo que a crítica desta narrativa continua na formulação do dilúvio e depois a torre e a cidade de Babel. É a cidade que tem uma torre. Todo mundo conhece como a torre de Babel, mas na verdade é a cidade e a torre de Babel. Gênesis 6 a 9 e depois aí já chega ao final, 11, 1 a 9. Todas referentes ao contexto do exílio babilônico. A segunda narrativa da criação é aquela que tem Adão, Eva, a serpente, né? E há um subsequente conflito entre Caim e Abel. Se origina na família de pastores e pastoras seminômades. Então, se refere realmente aos grupos mais antigos do percurso, né? Que tinham esse relato para dizer por que não se podia ir para os centros da civilização, né? Não se podia ir nem para o delta do Nilo, porque era perigoso, nem para a Mesopotâmia, porque era perigoso. Né? É para isso, para explicar por que não vamos lá, por que a gente vive no deserto. Né? Mas esses relatos também depois sofreram acréscimos da redação monárquica do século X a.C., na época de Salomão. Então, nem ele está completamente preservado
na maneira como aqueles grupos o entendiam. Mas, evidentemente, Caim, que significa ferro, e que representa o início das cidades, era visto como um perigo de morte por Abel, que era o pastor de ovelhas, que significa sopro. Né? Então, evidentemente, tinha essa função, mas não relata o percurso, relata o sentido, a identidade deste grupo que está fazendo o percurso, mas não o percurso em si. Portanto, não são fonte primária. Gênesis 1 a 11 não serve como fonte primária, embora possa servir como fonte secundária para entender a relação dos grupos pastoris, né, no caso deste segundo relato, com as cidades e com grupos de agricultores. E o primeiro relato, a relação do grupo de pessoas exiladas com o poder e a religião da Mesopotâmia. Então, por isso, Gênesis 1 a 11 não será o início do nosso percurso. Então, aonde vamos começar? E aí estamos no primeiro horizonte. Né? O primeiro horizonte é retornar para a África, lembra? Sempre que você vai para a África, estamos voltando. A partir de ali, povoar toda a terra, sem temer o extermínio. Este é o horizonte. Né? Poder retornar para a África e refazer este caminho, né? De povoar a terra, mas sem o perigo do extermínio e da morte, da fome, né? Da violência. Este era o primeiro sonho, né? Tá? Só para aproveitar neste momento que estamos fazendo o primeiro horizonte, lembrar que temos 28 pessoas, Lilian participando bastante, com Luiz Carlos Gavas também, lembrando que está, a Nívia Ivete de La Paz, né? A grande teóloga, e o Pedro Costa Leva também, que está na Bahia, a Lavínia, Solange Pereira da Costa, tá? Que já tem acompanhado o Projeto Abraço Negro, muita gente do Projeto Abraço Negro, todas e todos bem-vindos. Tá? Depois, mais adiante, depois a gente pode responder alguma pergunta, se tiver, depois coloque. Então, primeiro horizonte. E aí os textos bíblicos, né? Então podem pegar a Bíblia, se querem acompanhar. Aqui temos a versão Almeida, né? Mas podem usar outras versões, né? Gênesis 12, 1 a 3, um texto bem conhecido, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, de tua parentela, de tua casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E depois, então, essa mesma promessa, né, aparece um pouquinho mais à frente, no capítulo 26, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei a tua descendência todas estas terras. Por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Então, a interpretação clássica é que se trata de indo-europeus, né, que estão indo para o sul, né? Mas não é essa a interpretação que a gente tem nesse ponto de partida que estamos tendo agora. A descendência tão numerosa, né, que a terra não pode ser apenas o corredor sírio-palestinense. Não é um pedacinho de terra. É o mundo todo, é a terra inteira. E a nação não pode ser apenas um povo, é toda a humanidade. Todas as famílias da terra são todas as famílias da terra. E toda a terra é toda a terra. Lembra aquele mundo que ia da Mesopotâmia até toda a África, né? Incluindo os rios da Etiópia e todo o delta do Nilo, no mínimo, né? Então não se trata de colonizar, né? No, a família de Abraão, Sara, de Agar, depois, né? Ló, né? Toda essa família não vai para colonizar, mas para recomeçar uma civilização onde fosse possível a vida para toda essa família, porque estão saindo de lá porque a vida não tinha sido possível. E quando a vida não é possível, o que eu faço? Eu volto para casa, né? Eu retorno para a África para recomeçar. O retorno à África e sua reserva de sentido, então. O ponto de partida do percurso aparece na migração norte-sul de famílias seminômades que vivem da atividade pastoril e fogem das cidades mesopotâmicas para o sul. Né? E aí, um dos últimos versículos do capítulo 11, que já introduz 12 a 50, né, em Gênesis, né? E tomou Terá Abraão seu filho, Alô, filho de Arã, filho de seu filho, a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram a Arã e habitaram ali. Tá? Ur é uma das cidades mesopotâmicas
mais antigas que se tem conhecimento. Tal é sua antiguidade que a palavra hebraica para cidade é Ur, né? Assim como chamamos, né, água sanitária de Kiboa, né? Porque como a Kiboa foi a primeira água sanitária que se tinha, passou a se usar o nome do produto para genericamente se referir a todo o hipoclorito de sódio, né? Ou água sanitária, né? Então, assim mesmo, Ur passou a ser a palavra mais antiga que, por exemplo, na língua hebraica e muitas línguas semíticas tem para cidade. Mas por que sair para o sul? Por que tem que voltar para o sul? Por que para a Síria, a Palestina, chegando finalmente ao Egito, à África? Por quê? Por que não ir para o norte, para o leste, para o oeste? Havia muitos outros lugares para ir. As cidades-estados promoveram grande acúmulo de riqueza, o que levou algumas das cidades ao colapso e forçou também grandes grupos camponeses a migrar no século XIX a.C. Então, isso já está registrado na história, que no século XIX a.C., 1800 alguma coisa, antes de Cristo, então essas cidades-estado, as cidades-estado eram cidades com muralha, tá? Onde havia um poder estabelecido que passava, né, através do poder das armas, né, principalmente, né, a tomar um tributo, né, e escravizar a famílias camponesas que estavam na volta e guerrear entre si, também fazer escravos de outros povos, né? Bom, este modelo teve várias crises, como modelo capitalista tem crises também até agora na sua acumulação e escravização, né, da humanidade de outras formas, né? Então, uma das crises, nas mais antigas, foi nesse século XIX, antes de Cristo, e promoveu uma grande migração norte-sul, de um grupo que em alguns textos egípcios são chamados de Ixus, que significa estrangeiros, né? Pessoas vindas de fora. Essa pessoa estava voltando para a África, mas para os egípcios e as egípcias que estavam na África, eram estrangeiros que estavam vindo. Né? Então, essa grande, e não foi uma migração organizada, não foi um rei, não, eram grupos, muito parecido com o movimento de refugiados, imigrantes e refugiadas, imigrantes que temos agora, né? Com 70 milhões de pessoas, né, migrando, né, no século XXI. Né? Migraram para o sul. Por que para o sul? Rumo à África, voltando para casa. Algumas pessoas deste grupo chegaram a ser faraós do Egito, né? Chamados então pelos livros históricos de Ixus. Aqui temos então uma imagem, né? Esta imagem são pastores e pastoras, né? Chegando ao Egito, né? E nós vemos então uma diversidade étnica não muito grande, né? Mas há uma pessoa, essa que está segurando diretamente, né? Que seria uma cabra, né? Parece mais um cervo para nós por causa do chifre, né? Uma pessoa claramente negra, né? Africana, né? Mas ninguém europeu, né? Europeu não tem ninguém, né? É uma migração então de grupos que estavam mais ao norte para o sul, incluindo grupos africanos também, o que tinha migrado há mais tempo para o norte e o que tinha migrado há menos tempo para o norte, retornando para casa, né? Retornando para a África, tá? E o que leva a buscar a África são as fomes e a busca da vida, né? Mas isto também gera novos enfrentamentos com o poder das cidades-estados escravistas. Então, a pessoa estava voltando para a África, tentando se livrar da fome e da violência, né? Que tinha no norte, onde tinha migrado antes. Mas não sabiam que lá também havia um poder que também ia causar conflitos. Tá? Então, aqui temos, isso está registrado logo aí no capítulo 12 de Gênesis, né? Que diz: havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então, quando havia fome, para onde se corria? Para a Mesopotâmia? Não. Para a costa do Mediterrâneo, a Fenícia? Não. Se corria para casa, né? Para a África, para o Egito. Né? E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, né? Que naquele momento, segundo a narrativa bíblica, se chamava Sarai, depois se chamou Sara, né? Sua mulher. Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, era bonita, né? E será que quando os egípcios te virem dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida. Então, havia um processo de
as que corriam, em primeiro lugar, mais risco de ser escravizadas eram as mulheres. E os homens corriam mais risco de ser mortos. Esta era a maneira como este grupo vivia num conflito com as cidades-estados. Ao retornar à África, encontram esse mesmo conflito. Também. Sempre que há fome, se vai de volta para a África. Ali está a memória da vida. Para o norte também havia cidades-estado com reserva de alimentos, mas de lá já tinham fugido. No entanto, também na África, o poder de dominação estava presente, tendo as mulheres como algo principal. Então, como até agora, as mulheres sofrendo a dominação mais do que os homens, mas neste caso há uma solidariedade. Abraão, pelo menos, disse, bom, vamos ter que preservar os dois. Se Sarai morre, o Abraão morre, o futuro deste grupo está colocado em risco. O que gera novas ameaças a serem enfrentadas na busca do sonho. Assim se abre a narrativa do Êxodo, o grande encontro e a grande libertação a partir da África. Então veja, estes grupos entram lá, encontram conflito, voltam para o norte, vivem conflito. Então, estes grupos de seminômadas vão enfrentar os conflitos aqui e ali, procurando esse espaço de liberdade, que era um espaço vazio entre as cidades e Estado. Mas quando começa a narrativa do Êxodo, que no final da narrativa de Gênesis, aparece de novo a mesma figura. Veja, Gênesis 43, 1 a 2. E a fome era gravíssima na terra. A mesma situação. E aconteceu que como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, então eles já tinham ido do Egito, procuraram comida, voltaram, para não correr o risco de ficar escravizados lá, mas acabou e tiveram que ir de novo. E disse a seu pai, voltem e compra-nos um pouco de alimento. Então, sempre se voltava para o Egito, e a narrativa do Êxodo começa com a volta para o Egito, procurando comida por causa da fome. E agora estamos no segundo horizonte. Então, o primeiro horizonte, lembra qual era? Vamos voltar para ver. O primeiro horizonte era procurar a sobrevivência, Lembra? Retornar para a África e a partir de ali povoar toda a terra, sem temer o extermínio. Este era um sonho, mas o sonho enfrentou o problema que as cidades-estados também estavam lá na África, e em todo o percurso. Então aí se abre um outro horizonte, um segundo horizonte, que então é se libertar da opressão escravista e construir novas relações numa terra boa. Então, para que o primeiro sonho se realize, é necessário se libertar da opressão escravista e construir novas relações numa terra boa. O grupo que se organiza ao redor do Deus libertador é um grupo novo, não é exatamente o mesmo grupo. Então, veja, quando um novo horizonte se abre, novas pessoas, novos grupos se integram neste percurso de libertação. Não se trata de uma mera continuidade das famílias de pastoras e pastores seminômades, embora estas participem, estejam presentes. Uma prova disso é o diálogo onde a divindade se revela como quem age, quem está, em hebraico, Hayá Asher Hayá. Estou, sou, quem estou, sou. Dizia Carlos Mester que uma tradução seria eu tô que tô, São aquela divindade que está presente, Em Êxodo 3, 1, 4. Esta divindade libertadora reúne as divindades de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aliás, vista como divindades diferentes, O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas não pode ser definida somente a partir delas. Então, dizer que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, não resume que Deus é este. Agora deve ser conhecida como Deus dos Hebreus, ou Hapirus, que é o termo egípcio, Em 3:18, Êxodo 3:18 estamos, Porque este Deus do Hapirus, dos hebreus, ouve o clamor, vê a opressão e age libertando o povo. Então, esta divindade que emerge deste sonho de libertar da opressão escravista e construir novas relações. Um Deus que liberta e que vê quando o povo está sendo oprimido, e quando está sofrendo, clamando por causa da dor que a exploração e a violência lhe está causando. A revelação deste Deus abre um novo horizonte, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, até então ocupada pelas cidades-estados opressoras. Então diz assim,
há uma terra lá que está a cidade de Estados opressora, pues vocês vão se organizar, vão lá e vão tomar aquela terra e tirar essa opressão dessa terra. E aí vão continuar a construção do sonho, né, de gerar uma nova humanidade sem relações de opressão. Mas o que é ser do povo hebreu, ou Hapiru, no contexto egípcio? Que povo era esse? Que grupo era esse que abraça esse sonho e inclui os grupos anteriores? E aqui temos outra imagem egípcia de Hapirus, né? Escravos colhendo palha e seus capatazes. Né? Um misto de gente, diz que era. Mas vemos, racialmente não há dúvida. Há umas pessoas um pouco mais claras, digamos assim, do ponto de vista da pele, mas a maioria são pessoas negras, né? Porque estavam no Egito. Né? Então, está aí colhendo palha e tem dois textos aqui embaixo do livro do Êxodo que falam de uma situação. Né? Então, a narrativa traz esse fato fundante dessa situação que eventualmente acontecia no Egito. Assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que se obrigavam com dureza. Diz Êxodo 1,14, logo abrindo a narrativa de Êxodo 1,15, né? Que trata da opressão e libertação do Egito. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. Quer dizer, vamos ver que este povo primeiro estava num lugar, que é Gozém, né? E depois, então, por causa de um projeto de um faraó específico lá, Ramsés II, acabam sendo mais juntados todo esse grupo de pessoas, escravizados de uma forma muito mais violenta e se transforma numa classe, né? Que nós vamos ver isto agora na próxima slide. Hapirus hebreus, uma classe que se revolta contra o trabalho escravo. Segundo a narrativa de Êxodo 1,15, o povo hebreu é escravizado no Egito. Mas quem fazia parte deste povo hebreu? Segundo Milton Schwantes, também saudoso, falecido já, um grande biblista, luterano, História de Israel, Local e Origem, né? Da editora Oikos, né? O termo se deriva da palavra egípcia Hapiru, que é o proletariado do Antigo Oriente, dependente sem quaisquer privilégios e cheio de ímpeto revolucionário. Aí Schwartz citando Gunneberg. Que no contexto da escravidão egípcia não designa uma raça, mas aqueles setores sociais que no tributarismo da época haviam sido expoliados, expropriados e marginalizados, via de regra era um misto de gente. O tributarismo egípcio tinha diferentes níveis de serviço, que passavam por cobrança de impostos e trabalho forçados, do próprio povo. Então, o próprio povo pagava imposto, a vezes mais do que podia, e era levado a fazer trabalhos forçados para a construção das próprias pirâmides, entre muitas outras obras. A escravização parcial de grupos camponeses com certa autonomia, como acontece com essas famílias seminômades quando são assentadas em Gozém, né, para plantar, né? E eventualmente, e isso que acontece nesta narrativa do Êxodo, mão de obra escrava emergencial, onde se misturava diferentes tipos de escravos, como em 1200 a.C. sobre o faraó Ramsés II, para fazer tijolos destinados à construção de silos, né? Com o qual ele acumularia alimentos para uma campanha militar. Né? E isso levou a juntar esses grupos e escravizá-los com grande dureza e grande crueldade. Aqui vem uma abertura da questão de Akhenaton e Nefertiti. Akhenaton e Nefertiti, que fundaram Amarna, a capital, seriam as bases para uma divindade libertadora do povo escravizado? Será que teriam tirado também da África a ideia de um Deus capaz de libertar? É uma questão muito polêmica, mas eu trouxe porque, desde o ponto de partida africano, é uma coisa importante para ser discutida. A mais antiga referência escrita a Israel foi encontrada no Egito, né, na capital, fundada por Akhenaton e Nefertiti, que estabeleceram um único Deus a ser adorado, o Sol, Atom. Isto no século XIV a.C. Né? Aqui vou ter 400 anos, mas são 200 anos, né? Após as migrações norte e sul dos séculos antes 2 séculos antes do Êxodo. Né? Esta teologia enoteísta significa quando se adora um Deus, mas não se negam as outras divindades, como também se pode dizer monolátrica, né? Que só se adora um Deus.
que não nega outras divindades, mas propõe a adoração de apenas uma, foi amplamente rejeitada no Egito, após a morte de Akhenaton e Nefertiti, e tida como uma ideologia oposta ao regime sacerdotal e estatal. Podemos considerar que os 400 anos de permanência do povo de Israel, né, no Egito, que isso diz em alguns textos, né, que teriam ficado 400 anos no Egito, 400 anos é muitas gerações, quer dizer, que se alguém chegou não sendo africano, se tornou africano, né? Se tornaram africanos durante esse tempo todo, né? E o convívio com o bom faraó terminou, não seria o bom faraó aquela experiência? Né? Segundo o artigo de Etim e Ocon, do Departamento de Estudos Religiosos e Culturais da Universidade de Calabar, na Nigéria, embora não se possa demonstrar uma relação direta entre o enoteísmo de Akhenaton, Nefertiti e a fé israelita, então não se pode dizer que é diretamente um do outro, sim se pode afirmar que o princípio de adoração a uma única divindade é pré-israelita, ou seja, acontecia antes de Israel, e extra-israelita, vem de fora, principalmente a partir das experiências de Jetro, Raguel, no Sinai, Horeb, de Midian. Né? Então, fica essa outra questão para dizer que, quem sabe até este princípio de uma divindade, não um Deus único, mas o único Deus capaz de libertar, em oposição às divindades opressoras, também tinha tido sua origem na África, no Egito, na época de Akhenaton e Nefertiti. E aqui a figura de Akhenaton, né, para que você veja bem como era Akhenaton, né? E Nefertiti, que temos aquele busto de Nefertiti que é símbolo de beleza, né? Até hoje. Encontrado na areia por acaso, porque toda a Marna foi toda destruída e abandonada. O que permitiu que também fosse preservada, né? Em alguns aspectos. E aí chegamos a Moisés, Arão e Miriam, lideranças egípcias que organizam a revolta dos Rapirus e hebreus. O nome Moisés, Msés, é egípcio, embora depois resumido e ressignificado na língua hebraica, assim como muitos dos nomes dos levitas, que também tinham a mesma origem. Né? Aí tem o texto que fala disso. Então, esse grupo é um grupo do Egito, né? 400 anos, quer dizer que são do Egito há muitas gerações. Né? A desobediência das parteiras, né? Que são egípcias, e a colaboração das vizinhas na fuga das mulheres hebreias, sugerem que eram do mesmo povo, porém de diferentes classes, né? Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas e despojareis os egípcios. Quer dizer, quando se fala os egípcios, despojareis a classe dominante, aquele que estão oprimindo, né? Mas que são do mesmo povo, mas classes diferentes. A identificação de Moisés como um egípcio, logo após ter matado o capataz de obras, também reafirma que não havia diferenças étnicas entre a classe Apiru e a classe dominante no Egito. Isso já havíamos falado na etapa anterior. E aí chegamos ao terceiro horizonte. Então, está essa luta, né, de acabar com a opressão. De certa maneira, a tomada da terra, a derrota de algumas monarquias mostra que é possível, mas a monarquia volta a se estabelecer. E quando volta a se estabelecer a monarquia, diz assim, então, nós precisamos estabelecer relações de paz com justiça para que a monarquia, ou a opressão, a violência, não volte. Né? E aí o Salmo 85, que já serve como um momento de espiritualidade aqui já para o fim do estudo, né? Certamente que a salvação está perto de quem o teme, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele e nos porá no caminho de suas pisadas. Salmo 85, 9 a 13. Né? Este é o novo horizonte, né? Para onde se vai depois que a monarquia se estabeleceu. Então, o surgimento da monarquia retomado do modelo egípcio africano, avanço e retrocesso. Interessante, que até a monarquia também vem da África. Né? E por um lado é um avanço e por outro lado um retrocesso, porque se volta à opressão que se tentava superar. Depois da tomada da terra, que teve no grupo de Moisés uma memória revolucionária, cantada e dançada de um jeito bem africano, lembra? Mirem as mulheres com seus tambores. Esta memória se perde e uma classe dominante vai acumulando riqueza e pede para assumir o modelo monárquico, como os outros povos, né?
segundo uma narrativa posterior, mas que deixa claro que era imitar o modelo dominante nos outros povos. Primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Depois de uma tentativa fracassada de Saul, Davi, que tinha se unido ao grupo dos excluídos em um primeiro momento, né, segundo 1 Samuel 22, 1 a 2, assume como rei no modelo filisteu, um povo trazido pelo Egito para cuidar do corredor sírio-palestinense. Então assume esse modelo de monarquia, se torna rei e depois vai fundar Jerusalém. Mas não consegue consolidar completamente o Estado monárquico. Salomão, após um processo de guerra civil, se torna rei e vai buscar o modelo no Egito, casando com a filha do faraó. Então, ele mesmo vai dizer, de onde veio a monarquia? Do Egito. Então, tudo tem origem no Egito, né? A opressão e a libertação, tudo tem origem no Egito. Né? Incorporando boa parte da sabedoria e a didática egípcia, chamado de ensinamento de Amenemop, podendo ser datado entre os séculos 13 e 12. Né? Então, ele vai procurar lá, inclusive, o conhecimento de como ser rei, como ser um rei justo, né? Vai procurar na África, não na Mesopotâmia, nem na Filisteu, nem na Fenícia. Salomão sob o patrocínio africano da rainha etíope. Aí temos esta passagem da rainha de Sabá, que para a leitura do ponto de vista de partida africana é muito importante. Apesar do destaque que lhe é dado nas narrativas bíblicas, mesmo que também receba duras críticas, está o rei Salomão, né? Que, no entanto, o rei Salomão foi completamente inexpressivo em termos regionais. Não há nenhuma referência a ele fora da Bíblia, enquanto outros reis, como Omri, por exemplo, que fundou Samaria, aparecem em destaque. Salomão transformou Jerusalém em um grande centro comercial, onde diversos mercadores chegavam e partiam. Isto gerou grande sofrimento para milhares de trabalhadores e trabalhadoras forçados, oriundos em sua maior parte das tribos do norte, e uma grande dívida com a Fenícia, também paga pelas tribos do norte. Mas chamou a atenção a rainha de Sabá, por onde passava boa parte das mercadorias. A rainha, uma mulher monarca, chega como uma autoridade superior, africana, e é recebida com toda a pompa, como querendo assegurar que continuasse colaborando com os empreendimentos de Salomão. Quando chega a rainha, a trata como uma superior, dizendo, não, de esta rainha depende o sucesso do meu empreendimento comercial, porque todos os produtos, ou a parte deles, os mais luxuosos e caros, vinham da Índia, vinham pelo mar e entravam pela Etiópia. Aqui o texto bíblico, primeiro livro dos Reis 10:13, o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, veja, né? Não havia condições, né? Ele que estava em situação de inferioridade. Além do que dera, por sua generosidade, então voltou e partiu para sua terra, ele e seus servos. Então foi lá, viu que estava tudo, fizeram um acordo, mais um acordo comercial, e ela voltou para sua terra. Egito como lugar de refúgio de inimigos da monarquia. Então, nessa luta contra a monarquia, né, para estabelecer a paz com justiça, quando havia um problema, para onde se corria? Para a África de novo, né? Para o Egito. Né? Os empreendimentos salomônicos custaram caro para as tribos do norte, tanto em tributos quanto em mão de obra. Jeroboão era um dos capatazes destas obras, oriundo do norte, líder de uma revolta contra o rei, que o levaram a se exiliar onde? No Egito. Por quê? Porque lá era o lugar onde se podia preservar a vida. Assim Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, até com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. O rei o preservou. No mesmo texto se diz que o Egito era visto como uma terra de refúgio para lideranças exiladas. Após a revolta contra Salomão, o povo de Edom ser massacrado, que também foi outra revolta no sul, pelo chefe do exército de Israel, Joabe, o jovem líder Haddad e outros sobreviventes se refugiam no Egito, onde recebem até terra. África, então, fica sempre como salvaguarda da vida contra os abusos de poder, mesmo que lá ainda há uma monarquia. Mas era um lugar para se voltar. Se ia se voltar para alguma monarquia para pedir refúgio, se voltava para a África, se voltava para o Egito. Aqui não temos nenhuma imagem da rainha de Sabá, mas temos uma imperatriz da Etiópia, né? Saudito, né? Aqui faltou um zero, 1910 a 1920. Então, para ter uma ideia de uma imagem que podia ter a rainha de Sabá, né? Que visitou Salomão.
Recomeçar do Egito, refazer a caminhada desde a África, uma proposta profética e antimonárquica. Então, contra a monarquia que volta a oprimir, se levanta o profetismo. O profeta Oséias, oriundo das tribos do norte, entende que a superação da monarquia se dará retomando a caminhada a partir do Egito, da África, mas somente com aquelas pessoas comprometidas com a justiça. E aí o texto de Oséias 11, 1 e 5. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Depois usada para Jesus. Não voltará para a terra do Egito, não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. Então, os que se recusavam a converter-se não iam voltar para o Egito para começar. Aí iam ter que sofrer a opressão da Síria do norte. O profeta Isaías histórico denuncia tanto o erro da aliança sírio-efraimita contra a Síria, né? A aliança dos sírios e das tribos do norte contra a Síria, quanto se alarga ao Egito. O profeta Isaías não era a favor da aliança com o Egito, porque havia lá uma monarquia também com seus próprios interesses, que queria usar Judá como defesa contra o possível ataque. Mesmo assim, veja, mesmo sendo contra o Egito como monarquia, sonha com a redenção para o Egito. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e uma coluna se erguirá ao Senhor junto à sua fronteira. Né? Então, a redenção tem que incluir o Egito, porque lá é o lugar, o ponto de partida, o lugar de origem. O Sofonias, então, é um profeta etíope que regata o compromisso com a vida do povo pobre. Interessante aqui, depois, se você for ver estudos sobre Sofonias, tem gente que quer esconder que Sofonias era etíope. Diz que, inclusive, era de Jerusalém. Mas a identidade de Sofonias como filho de Cush, da Etiópia, é a forma como se fala dos etíopes, cuxitas e os adoradores além do rio de Cush, lembra a crer que era um comerciante que peregrinava anualmente para Jerusalém. Ele denuncia a opressão das pessoas pobres e espera um tempo onde a justiça prevaleça, possivelmente durante o reinado de Josias, o que aconteceu relativamente. A ação profética de Sofonias mostra que a fé no Deus libertador tinha raízes profundas na África, não apenas no Egito, onde se originou, mas também na Etiópia. Né? Então, Sofonias é muito importante para este percurso com ponto de partida na África. E o fim da monarquia promove a retomada dos cultos africanos que acompanhavam a espiritualidade das mulheres e sua família. E aqui aparece o registro do culto à rainha dos céus. O Império Assírio destrói a Samaria, mas não consegue conquistar Jerusalém. Aproveitando-se do vazio do poder imperial, o reinado de Josias, no século VII a.C., impõe a centralização do culto oficial a Javé, tornando clandestinas outras formas de espiritualidade. O Império Babilônico se levanta, o mal sempre vem do norte, dizia o profeta Jeremias, para nós até hoje é verdade, coloca um governo fantoche, que também se revolta, e no século VI destrói Jerusalém, fazendo que algumas famílias se refugiem, mais uma vez, onde? No Egito. O profeta Jeremias vai ao encontro destas famílias que adoram uma divindade chamada Rainha dos Céus, para a qual faziam bolos de passas, veja o culto de matriz africana, e seguem o culto no Egito, lugar de origem da divindade. Quem coordenava estes cultos eram as mulheres, que diante do apelo para abandonarem o culto respondem: mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, temos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Então, a Rainha dos Céus já continua sendo adorada porque era a presença feminina de Deus no meio daquelas mulheres que tinham sua raiz na África e que voltam para a África para encontrar esta paz que não conseguiram durante a monarquia. E o quarto horizonte, e com isso estamos encerrando nosso estudo e nos preparando para a Mariologia Negra, que é a próxima etapa, e as próximas duas etapas de nosso estudo. Há só duas tradições sobre as origens de Jesus. A de Mateus, primeira comunidade a sistematizar a memória sobre a sua família e suas relações com os poderosos, e a de Lucas. Mateus apresenta o nascimento de Jesus como o encontro do Oriente, magos, e o Egito, onde Jesus se refugia após o massacre das crianças de Belém. Todo conforme Mateus capítulo 2. Resgata a profecia de Oséias com Egito como garantidor da vida e, portanto, do futuro ministério de Jesus. Jesus se esconde entre seus irmãos e irmãos. Onde? Na África.
Lucas resgata a origem como profecia de mulheres, né? Ou seja, Lucas faz outra pelas mulheres, né? O caminho pelas mulheres, né? Que também é um caminho africano, né? Resgatando o protagonismo feminino da tradição africana de Miriam, né? Que Miriam e Maria é o mesmo nome, né? Em 15, 20 e 21, que é aquela dança que nós já falamos. No diálogo entre Maria e Isabel, e no cântico profético, né, de Maria, né, onde fala, né, que os ricos serão esvaziados e as pessoas pobres, né, serão fartas. Né? No livro de Atos, menciona pessoas da África, né, como Eunuco Etíope, do qual já falamos, e no evento de Pentecostes, a chegada do Evangelho, no evento de Pentecostes também tem Atos 2, a África presente, e a chegada do Evangelho à Etiópia no capítulo 8 do livro de Atos. O contexto do ministério de Jesus e sua morte na cruz o coloca em oposição ao Império Romano, né? Que é do norte, para variar. Né? Começa seu ministério indo para o deserto, retomando a caminhada africana do Êxodo, e vincula sua morte e ressurreição à Páscoa, evento da revelação libertadora de Deus na África. E com esta imagem nós vamos encerrando este estudo, né? E abrindo para a próxima etapa, que são os pontos de partida para uma Mariologia Bíblica Negra. O que é uma Mariologia Bíblica Negra? Viram neste percurso como para contar a história africana, a história vem pelas mulheres. A história africana não se pode contar sem mulheres. Né? E as mulheres sempre estão no centro, né, da vida e no centro da luta. Né? E aqui, de novo, Maria, né, aparece também trazendo essa história africana de novo, né, como ponto de partida para um quarto horizonte, lembra? Né? O quarto horizonte que era este aqui, né? A redenção total da humanidade, né? E da criação, quer dizer, não só a Terra, mas toda a criação tem que ser redimida. É um sonho africano, um horizonte africano que iremos ver nas próximas duas etapas. Vamos ver o que diz a Lilian. Etiópia é o núcleo da resistência e profetismo. Esse grupo recusa subir a Canaã e se fixa na Etiópia, exatamente, mantendo a relação, né, quase uma fiscalização em relação a Jerusalém. Isso a gente vê muito bem no profeta Sofonia, né? Dúvidas são sempre bem-vindas, que desejar pode oferecer perguntas, né, diz a Lilian. Bom, enviarei o PowerPoint, a Lilian se encarrega de levar. Eu quero que me seja enviado o estudo bíblico. Não, isso vai ser feito, tá? Gratidão de várias pessoas participando, a Reverenda Cláudia, que não tinha mencionado, Ivanete Xavier, muita gente do Abraço Negro, Elizabeth Boflur Der. Ah, que bom, Elizabeth Der, fazia tempo que não vinha. Né? Michele Correia, minha amiga aí no Instagram, sempre acompanha as publicações dela. Susana Rodrigues Ribeiro, Francisco Arcanjo, Banda, que é uma estudante de teologia, está sempre, né, ligada, né? Teresa Godinho, Margarete Palacios, né? E Maria Aparecida Pereira da Rosa, que acompanhou já outras etapas do projeto Abraço Negro. Então, a todas as pessoas do Abraço Negro, um abraço, né? Um abraço distante, né? Um abraço negro contra a opressão e esperamos todas e todas na próxima quarta. Será que podemos colocar Abraço Negro de novo? Eu tô com o Rafael aqui, meu filho, do lado dessa vez. Ficou aqui a hora inteira. Era só para ficar no início, mas como a outra vez deu muito errado a coisa, esta vez ele esteve comigo para garantir que dê tudo certo. Então, a Rafael, meu filho, também nossa gratidão, né? Minha e de vocês, né? Que estão aproveitando. E aí, um abraço negro e vamos nos despedindo. Negro, traz felicidade, eu tenho medo, eu tenho sossego, é a raiz da liberdade, um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade, sem emprego, eu sem sossego.